Sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Neste vídeo, vamos falar sobre o salário mínimo. Em reunião, agora nesta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que o presidente Jair Bolsonaro determinou a correção do salário mínimo pela inflação. Isso aconteceu em uma audiência na CMO. O ministro Paulo Guedes reafirmou a intenção de reajustar o salário mínimo apenas pela inflação, sem ganho real. Isso ainda faz parte daquele pensamento de congelar o salário mínimo. A intenção que o governo federal tinha em congelar o salário mínimo. Essa declaração do ministro Paulo Guedes foi dada enquanto ele apresentava diretrizes da proposta de pacto federativo, que será enviada ao Legislativo para reduzir a indexação da economia. Então, depois de todo aquele imbróglio, o ministro Paulo Guedes reafirma a vontade do presidente em reajustar o salário mínimo pela inflação, mas, como falamos, sem o ganho real. Como seria com o ganho real? Seria a inflação do ano de 2019 acrescida do PIB de 2 anos antes. Como é para 2020, seria o PIB de 2018. Um cidadão mandou um comentário aqui para o canal perguntando por que havia tanto esse problema, essa confusão, por conta que o PIB de 2018 seria muito baixo, 1%. Essa questão toda que se faz para ter esse PIB de 1% no reajuste do salário mínimo. Que diferença faria? Na cabeça dele, não faria nenhuma diferença o trabalhador receber 1%. Na realidade, ele está bastante equivocado. Faz uma grande diferença. Vejam que cada R$1 que o governo coloca no salário mínimo, ele desembolsa 300 milhões de reais. Para cada R$1 que ele coloca a mais na conta do salário mínimo do trabalhador brasileiro, o governo tem que desembolsar 300 milhões de reais. Se o governo fosse dar mais 1% para cada trabalhador que recebe salário mínimo, para as aposentadorias e pensões, para o BPC, a cada R$1 que ele colocasse nesse benefício, ele gastaria mais 300 milhões de reais. Como 1% de R$1.000 do salário mínimo, vamos reajustar, R$998, vamos arredondar para R$1.000. 1% de R$1.000 dá ou daria R$10. Então, para cada trabalhador brasileiro, o governo teria que desembolsar mais R$10. Se multiplicar R$10 por 300 milhões de reais, daria 3 bilhões de reais. Então, o governo teria que desembolsar 3 bilhões de reais a mais para cada trabalhador, apenas se ele desse 1% do PIB de 2018, caso o PIB seja de 1%. Então veja que o volume é muito grande, mas o governo libera e esse dinheiro de imediato volta. Porque quando esse dinheiro chega na mão do trabalhador, ele de imediato volta a circular. Ele volta a comprar mais, principalmente em termos de alimentação. Então o dinheiro volta a circular na economia, aquece a economia, principalmente em termos de alimentação, remédios para os cidadãos idosos e assim por diante. O governo adianta esse dinheiro, mas ele volta, porque desse dinheiro que vai circular, contém os impostos que são do governo. Se o governo, a cada R$1 que ele repassa para o trabalhador, ele desembolsa 300 milhões de reais, seria R$10 a mais na conta do trabalhador, desembolsaria 3 bilhões de reais. Então, cada trabalhador deixa de voltar, deixa de colocar novamente em circulação 3 bilhões de reais. Isso de acordo com dados do próprio governo. O governo é quem diz
que a cada R$1 entregue ao trabalhador tem que desembolsar 300 milhões de reais. Como seria o reajuste do salário mínimo nos termos anteriores? Seria a inflação do ano de 2019. Vamos supor que a inflação dê 3%. Seria 3% para repor a inflação de 2019, mais o PIB de 2018. Suponhamos também que o PIB seja 1%. 3% da inflação mais 1% do PIB de 2018. Daria 4%. Esse seria o reajuste do salário mínimo, das pensões, aposentadorias e também do BPC, caso fosse reajustado como era antes do governo Bolsonaro. Como será hoje, de acordo com o governo? Apenas a reposição da inflação. Se a inflação der 3%, o salário mínimo, as pensões, aposentadorias, inclusive BPC, também é reajustado em 3%. Se der 4, 4. Se der 2, 2. Isso é feito no final do ano, quando se pega o INPC. Quanto deu a inflação de 2019? Isso é repassado. Essa celeuma toda que se deu em termos de congelamento do salário mínimo, se deu por conta de um cidadão chamado Pedro Paulo de Carvalho. Esse cidadão que está aqui, do DEM do Rio de Janeiro, que teve essa brilhante ideia de acionar esse gatilho para que o salário fosse, a cabeça dele, congelada. E esse projeto foi relatado por esse cidadão aqui, chamado Felipe Rigoni Lopes, do PSB do Espírito Santo. Depois que eles viram toda essa celeuma, todo esse imbróglio, depois dessa grande polêmica criada com a proposta, esse cidadão aqui, chamado Felipe Rigoni, afirmou que a medida é inviável. Na cabeça dele, no momento que ele estava na relatoria, não era inviável. Depois que ele viu o prejuízo político para ele, para esse cidadão aqui chamado Pedro Paulo, aí agora é inviável. Se o povo se cala, admite. Não é a primeira vez que se tenta isso, nem vai ser a última. Vejam bem, Pedro Paulo e Felipe Rigoni tiveram essa grande ideia. Deu esse imbróglio, essa celeuma, essa polêmica todinha, aí desistiram. Paulo Guedes ainda não desistiu de duas coisas: capitalização e CPMF. Ele continua, mesmo depois da queda de Marcos Cintra. Depois que Marcos Cintra caiu da Secretaria da Fazenda, ele andou comentando em entrevistas que a CPMF deu grandes resultados. Aí o repórter perguntou: senhor Marcos Cintra, ela deu bons resultados aonde? Aí ele disse: na Argentina. Quer dizer, ele brinca com a inteligência de qualquer cidadão, pois a Argentina está com a economia quebrada. E esse cidadão vai dizer que a CPMF deu bons resultados. Aí se pergunta onde, ele abre a boca para vomitar essa asneira, na Argentina. E o cidadão, nós cidadãos desse país, tem que ouvir uma besteira dessa. E o pior foi o governo botou esse cidadão chamado Marcos Cintra de bode expiatório. Quando deu errado, jogou o cara fora. Mas Paulo Guedes continua dizendo onde dá palestras que não esqueceu ainda. Capitalização para entregar o dinheiro dos brasileiros aos banqueiros, e não esqueceu CPMF, que na época ela foi criada para melhorar, para ajudar a saúde. E esse dinheiro nunca chegou lá um centavo. Ele não fala nada sobre taxar mais os bancos, as grandes fortunas, o lucro excessivo dos bancos do Brasil. E ele mesmo, Paulo Guedes, prometeu o bujão de gás pela metade. É o contrário, essa semana combustível, gasolina, subiu novamente. Então, senhor ministro, onde está o bujão de gás, o botijão que o senhor prometeu que iria baixar? Não baixou e vai subir mais, porque sabemos que nesse país 90% de tudo que se consome vem em cima dos caminhões. Se viesse de trens, como antigamente,
se carregava uma grande quantidade de uma vez só. Agora são em cima de caminhões. Buraqueira, rodovias não prestam, época de chuva na região norte ninguém transita. E esse cidadão continua falando em impostos num país que já não aguenta mais imposto. Então ele volta a afirmar mais uma vez que o presidente Jair Bolsonaro, como se nós não soubéssemos, diz que não vai haver. Aliás, vejam bem, durante os 4 anos, esse 2019, 2020, 2021 e 2022, não pense que vai haver reajuste do salário mínimo acima da inflação. O ganho real não vai haver. O que vão tentar, mais uma vez, além de só dar o reajuste da inflação, é isso aí, congelar. Está aqui, Pedro Paulo e esse outro, Rigoni. Quando viram o imbróglio, a celeuma que se criou todinha por conta desse absurdo, aí agora está dizendo esse cidadão aqui, Rigoni, não é inviável. E não se notou isso não, se perde tanto tempo fazendo um projeto que sabe que é inviável. Esse pessoal não pensa nisso, gastando dinheiro público para fazer esse tipo de projeto. Vamos fazer, vai que cola, o povo está calado. O que acontece é que viram o prejuízo político, os dois. Não pensaram no povo não, não pensam, nem os dois, aliás vários ali. Pensam no prejuízo político, porque se fosse para dizer, não, ninguém falou nada, o povo não reclamou, eles tinham levado esse projeto à frente. Não levaram com medo do prejuízo político. Primeiro esse, Pedro Paulo, que teve essa brilhante ideia. E segundo esse outro, Felipe Rigoni. Agora vem dizer, não, esse projeto é inviável. É claro que é, cara parda, é inviável porque o povo não aguenta mais isso. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.